Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite, vamos entrar na live. Depois de 2 semanas sem fazer live, estamos retornando agora e a palavra é tão poderosa hoje. Vai enviando o convite para mais pessoas, para mais amigas, estar conectadas para não perder a palavra de hoje, amém? Porque eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Vai entrando. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Ai, gente, eu tô com uma expectativa tão grande na palavra de hoje. Se você não consegue estar online agora, ouça depois a palavra, porque a palavra tá poderosa. A gente vai, assim, caminhar na palavra abundantemente. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, porque Deus vai falar com você poderosamente, amém? Deus vai falar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Perdendo o primeiro amor. A palavra de hoje é essa. Primeiro, antemão, de a gente começar a palavra, eu vou fazer uma pequena oração, amém? Senhor, em nome de Jesus, esteja à frente e no centro dessa palavra, dessa ministração. Espírito Santo de Deus, que cada mulher que estiver ouvindo essa palavra, ela venha ser tocada pelo Senhor de uma forma sobrenatural. O Senhor venha tocar nela, Pai, em nome de Jesus, incendiar o coração dela, colocar uma tocha acesa dentro dela, Pai, para que aqueça o primeiro amor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, gente. Perdendo o primeiro amor. Nós vamos falar sobre isso. Que palavra poderosa. Se você tem a palavra aí com você pertinho, a gente vai dar uma folhada legal. A gente vai começar falando sobre a igreja de Éfeso. Tá lá em Atos, capítulo 19, versículo 6. Fala assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Antes, a igreja de Éfeso foi batizada por João. Agora, a igreja de Éfeso estava sendo batizada pelo Espírito Santo de Deus através da vida de Paulo. Paulo estava liderando, pastoreando essa igreja. Nós vamos acompanhar como foi o passo a passo da igreja de Éfeso, como ela perdeu o primeiro amor. Em Atos capítulo 19, versículo 11, fala assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Gente, operação de milagres. Operação de milagres. Primeiro a igreja recebeu o quê? O batismo do Espírito Santo. Depois a igreja de Éfeso recebeu o quê? Operação de milagres. É assim que acontece quando nós somos totalmente tomados pelo Espírito Santo de Deus e vemos o agir dele. Amém? Então vocês vão acompanhando. A palavra é super rica e a gente vai hoje caminhar na palavra. Atos capítulo 19, versículo 12, fala assim: de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos dele, se retiravam dele. O que quer dizer assim? Até o lenço de Paulo, quando colocava sobre as pessoas que estavam enfermas, essas pessoas eram curadas e os espíritos malignos saíam, as pessoas eram libertas. Então, o que a gente vê na igreja de Éfeso? A gente vê que eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, a gente vê a operação de milagres, a gente vê libertação, a gente vê as obras acontecendo. Amém? A gente vê as obras acontecendo. Eu tô com 3 Bíblias aqui, gente. Vamos lá. Ó, na Bíblia da Mulher, Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16. Vou falar para vocês. E alguns judeus exorcistas ambulantes
tentaram invocar o nome do Senhor. sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno. Algumas pessoas, judeus exorcistas, estavam tentando expulsar. Como é muito longo, eu vou falar para vocês que acho que é melhor. Estavam tentando expulsar os demônios na vida das pessoas. E eles chegaram... Gente, quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, comecei a rir. Eles chegaram e falaram assim: ordeno para essas pessoas que estavam possuídas por demônios, eles chegaram e falaram assim: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Quem que eram essas pessoas que estavam fazendo isso? Essa libertação nessas outras pessoas? Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno que estava na pessoa respondeu assim: conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Quem são vocês que estão tentando me expulsar? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Quem vocês são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles. Gente, pelo amor de Deus, eu falo assim, gente, parece história de quadrinho. O espírito maligno que estava naquelas pessoas saltou sobre eles, aqueles que estavam tentando expulsar esses demônios, dominando a todos os 7 que estavam tentando expulsar esse demônio. E de tal modo prevaleceu contra eles, que eles correram e fugiram desses demônios nus e feridos. Fugiram daquela casa, porque antigamente os cultos aconteciam em casas, dentro da casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, da cidade de Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio um grande temor sobre eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Gente, depois desse episódio que as pessoas não tiveram autoridade para expulsar esses demônios saltou sobre eles e possuiu eles, e eles saíram daquele lugar nus, pelados, completamente pelados. O demônio deixou eles tudo pelados e feridos. E eles correram. Toda a cidade ficou com medo, ficou sabendo disso, e veio um grande temor na cidade. E por conta disso, houve um grande avivamento da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma pessoa que ela foi batizada pelo Espírito Santo de Deus, e a gente via obras e milagres acontecendo na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma pessoa que era contra a heresia, contra os falsos apóstolos. No Atos, capítulo 19, versículo 17, na Bíblia da King James, fala assim: assim que esse acontecimento se tornou conhecido por todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por conta desse episódio, e muitas vezes a gente é assim, né? Por conta que a gente enfrenta alguma luta espiritual, alguma guerra espiritual, por conta disso, a gente se enche de temor, aí a gente vai com todas as armadilhas, as armas que nós temos, guerrear contra Satanás. Mas nós temos, o que a gente já vê aqui? Por conta disso houve grande temor, mas nós temos que estar preparado e ter autoridade para expulsar os espíritos malignos. Se nós não tivermos autoridade, os espíritos malignos não saem. E perigoso ainda, possuir. Como está aqui, possuiu e deixou eles nus e feridos. A palavra
do Senhor, depois disso houve um grande avivamento, um temor tomou conta de toda a cidade. A palavra se espalhava com força, vidas por conta disso eram transformadas. Eu não vou ler depois, mas assim, fala que todas as pessoas que praticavam, ó, no versículo 19, também muitos dos que praticavam magia, reunindo os seus livros e queimaram diante de todos. Calculado o valor de livros verificados que chegava a 50 mil denários. Muito dinheiro naquela época. Então a gente vê que houve o quê? Transformação. Em prol desse episódio veio um grande temor e houve uma grande transformação. A igreja de Éfeso teve avivamento. Teve um arrependimento verdadeiro. O poder de Deus vencia toda oposição. A gente vê a plena obra do Senhor Jesus se manifestando nessa cidade de Éfeso, nessa igreja. Gente, a igreja de Éfeso é conhecida, até Jesus elogiou essa igreja, é conhecida como uma igreja viva e cheia do Espírito. Uma igreja conhecida que andava, que caminhava no Espírito. Uma igreja que trabalhava na obra e era avivada, totalmente tomada pelo Senhor. Uma igreja que se apartava do mal e das coisas ruins. Uma igreja que, se a gente fosse aprofundar mais, era uma igreja que não aceitava coisas erradas. Tinha mesmo aquilo que nós devemos fazer, correção, exortação e depois consolo. Em Atos capítulo 19, versículo 18 e 19. Aí falei sobre isso já, né? O avivamento. Vamos lá, vamos caminhar agora sobre o que eu quero falar aqui. A gente acompanhou como que a igreja de Éfeso teve esse primeiro amor e permaneceu nesse primeiro amor. Ela permaneceu nesse amor e nesse serviço com o Senhor. Eu quero falar agora um pouco como é o primeiro amor. A gente viu agora o exemplo da igreja de Éfeso, que era avivada, tomada. Tinha obras, operação de milagres, né? Tinha avivamento, transformação de vidas, porque é assim que é quando o Espírito Santo está operando. Primeiro, o amor inicial do Espírito Santo é o fogo. Você se sente avivada, tomada. Esse é o primeiro amor. Aquela paixão, aquela vontade, meu Deus, eu não consigo mais ficar sem. Sabe no início do relacionamento, início de namoro? Aquela empolgação de se ver, de se arrumar, de se aprontar? Esse é o primeiro amor também. Esse é o primeiro amor também que temos com o Senhor. Esse fogo, esse avivamento. E segundo, como é esse primeiro amor? Esse fogo. E o primeiro a gente viu, é um fogo, uma ardência. O segundo, o Espírito Santo que batiza você com esse primeiro amor. Em Romanos, deixa eu só pegar aqui, em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Agora fala sobre esse segundo amor. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a gente vê que esse amor, esse fogo, vem por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca esse amor e esse fogo. Amém? Por isso que nós vemos Paulo batizando as pessoas pelo Espírito Santo. Quando Paulo batiza as pessoas pelo Espírito Santo, nós vemos operação de milagres, obras. Nós vemos obras acontecendo, tudo em prol do amor que o Espírito Santo de Deus traz. Em Jeremias, NVI, gente, NVI, a Bíblia da NVI. Jeremias capítulo 20, versículo 9 da Bíblia NVI fala assim. E é como Jeremias fala aqui, como é o primeiro amor. Por isso que eu sempre falo para as minhas
alunas, você não pode estudar um versículo isolado, porque a Bíblia ela se completa do Novo ao Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 9 de Jeremias, capítulo 20, fala assim: ele fala como é o primeiro amor. É como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando conter esse fogo. Já não posso mais resistir. Gente, é isso. O primeiro amor pelo Espírito Santo, o primeiro amor pelo Senhor, essa ardência no coração. Esse fogo dentro de nós que nos incendeia, a gente quer incendiar todo mundo. Esse é o primeiro amor. Que não importa o que fizeram, o que falaram pra você tá fazendo pra Deus. Você tá fazendo pro Senhor, você tá fazendo pelo Espírito Santo, você tá fazendo pro Senhor, pro Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor da igreja, amém? Então você tá fazendo pelo Espírito Santo. Gente, vocês viram então a igreja de Éfeso operando em obras e milagres e no primeiro amor. Caminhei passo a passo o que é o primeiro amor. E agora, depois, presta atenção. Depois de haver um grande avivamento, depois de 50 anos, acabam os milagres daquela cidade, daquele povo. Acabam as obras. As obras que eu falo assim, de milagres. Acaba a operação de milagres. Acaba a operação de milagres. De repente, acaba a operação de milagres. Não tem mais milagres. E agora, depois de não haver mais milagres naquele lugar, o amor se esfria. Em Gálatas, vamos passear, tá? Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, fala assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar? Ou, em algumas traduções, terminar na carne? O que tá falando aqui? Vocês começaram no fogo, no Espírito, no primeiro amor. Agora vocês querem terminar na carne? Na força do braço? O amor se esfria. O amor se esfriou. E a maior evidência que nós temos que o amor se esfriou, além desse versículo, é porque o milagre parou. Os milagres extraordinários que eu li para você no começo da live, parou. A igreja de Éfeso continuava no serviço, mas não tinha mais intimidade com o Senhor. Muitas pessoas trabalhavam para o Senhor, mas pararam de falar com o Senhor. Gente, vamos lá. No mundo de hoje, muitas pessoas estão trabalhando para o Senhor, mas não falam mais com o Senhor. E aí para de acontecer os sinais, prodígios, maravilhas na vida da pessoa. Para de acontecer os milagres na vida da pessoa. Para de acontecer a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, porque o amor se esfria. Porque o intuito maior do Senhor é ter um relacionamento comigo e com você. E o intuito, além de tudo isso, um relacionamento de duas pessoas, como que ele é sustentado? Com amor. Não é com sentimento ou com empolgação, mas é com amor. Então, além de tudo, tudo é com amor. Tudo é com amor. Amém? Então, vamos lá. O amor, sem o primeiro amor, a obra vira rotina. Sabe aquelas pessoas que já se acostumaram em trabalhar na igreja? Amém? Tem alguém que se identifica assim? Sabe aquelas pessoas que vão para se mostrar, ou vão porque tem que fazer, ou vão porque são comprometidas com a igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso era muito comprometida. Por mais que elas pararam elas deixaram o primeiro amor, elas estavam lá firme e forte trabalhando na obra. O Senhor fala, elas não pararam de trabalhar na obra. Elas abandonaram o primeiro amor. O amor é quem faz você amar a Deus e é quem faz você trabalhar na obra. Porque o reino do Senhor, o reino de Deus, aqui na terra, são as pessoas. Então você precisa amar as pessoas. Por isso que o Senhor fala, você quer fazer alguma coisa pra mim? Faça pro outro. Primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. O segundo mandamento é ame ao próximo como a si mesmo. Porque tudo gira em torno do amor. Quando você retira o amor, você começa a ver defeitos demais. Mas quando você coloca o amor, você começa a ser um pacificador aonde você está. Em Apocalipse, em capítulo 2, versículo 2 ao versículo 4. Agora na tradução da NVI, tá, gente? Tradução da NVI. Só um minutinho. Amém. Glória a Deus. Como a bancada aqui é pequenininha, vamos lá, já achei. Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse até o versículo 4. Amém? Ai, gente, Deus é lindo. Uma carta para a igreja de Éfeso. Conheço, Éfeso, as suas obras, o seu trabalho árduo. Deus está falando aqui, eu conheço as suas obras. E eu sei que você trabalha muito. Não tô falando que você trabalha pouco. Não tô falando que você se doa pouco, você se doa muito. Eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo, pesado. E a sua perseverança de estar lá todo dia, todo final de semana, trabalhando, perseverando. Sei que você não pode tolerar homens maus. Quantos são assim? Não, tá errado. Vamos ali falhar. Vamos lá, vamos orar, vamos não sei o quê. Quantas querem meter a mão no peito? Vamos lá ajudar. E não sei o quê. Quantas pessoas não abrem mão dos seus princípios? Os seus princípios são inegociáveis. O Senhor tá falando para a igreja de Éfeso isso. Que não toleram os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Não toleravam heresias, pessoas que falavam que era pastor e líder e não são. Eram pessoas coerentes com a verdade, com a palavra. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido, não tem desanimado, tem perseverado. Mas no versículo 4, o Senhor fala algo poderoso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Oi? Senhor, como uma pessoa que está trabalhando, tem um trabalho árduo, é perseverante, rejeita a heresia, é coerente com a palavra, como com uma pessoa que é contra falsos apóstolos, como uma pessoa que suporta sofrimento por conta do teu nome, como uma pessoa perde o primeiro amor. Como uma pessoa que você olha e fala, meu Deus, ela é toda coerente. Senhor, ela é blindada pelo Senhor, ela é usada, ela é tomada pelo Senhor. E como ela perde o primeiro amor? Como ela abandona o primeiro amor? Como isso acontece? Se a pessoa tá lá todo dia perseverando, se a pessoa tá lá todo dia trabalhando, se a pessoa tá lá o tempo todo, como ela perde o primeiro amor? Focaram na verdade.
mas esqueceram da intimidade. A igreja muito firme, elogiada por Jesus, como eu falei, mas não amava mais a presença. Entrou na rotina, entrou no comodismo, se acostumou com a presença. Eu sempre falo, Pai, não deixa eu acostumar. Não deixa eu acostumar, porque nós às vezes pensamos que Deus vai falar, Deus vai fazer, porque Ele tá falando, Ele tá fazendo, e muitas vezes a gente abandona o secreto. Nós fazemos as obras, fazemos os serviços, perseveramos, estamos ali, tudo que precisa estamos ali. Mas nós abandonamos o Senhor da presença. Nós abandonamos a presença, porque eu vou falar para vocês. O secreto requer perseverança também para estar no secreto. Porque não é todos os dias que você está disposta a tempo todo, todos os dias, perseverar em oração, leitura da palavra e em jejum. Mas é necessário para que o seu amor não se esfrie. E muitas vezes você não vai ouvir o Senhor falar com você. Muitas vezes você não vai ficar emocionada. Porque o Senhor não é emoção. O Senhor não é sentimento. Então muitas vezes também Ele está te provando. Para que nos momentos de secreto, mesmo você sentindo ou não, você continua buscando Ele e perseverando nele. E a gente viu aqui a igreja de Éfeso tomada na obra, perseverante nas obras, no serviço da igreja. Mas não tinha mais o primeiro amor. Com o tempo se esfriou, se acostumou, gente. No começo, fogo, entrega, dependência total. Depois perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Acostumou. É o que acontece com muitas pessoas que estão na igreja. A gente acostuma. A gente acostuma com a presença. Estamos lá todos os dias, já vimos muitos casos, a gente acostuma. Quando o Senhor fala, Efésios, igreja de Éfeso, contra ti eu só tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Porque em tudo você foi excelente. Mas o primeiro amor, você abandonou. Eles discerniam o erro dos outros, mas não perceberam o esfriamento deles. Você pode estar ativo por fora, mas seco e improdutivo por dentro. E a gente tem que estar sensível, porque essa falta de sensibilidade nos pega silenciosamente. Silenciosamente você se afasta, silenciosamente você se esfria. Silenciosamente a presença do Senhor já te abandonou. Você abandonou, né, gente? Não é a presença, você abandona essa presença. Porque o Senhor, Ele é imutável, Ele não muda. Ele permanece lá. A presença deixou de ser prioridade para essas pessoas. O primeiro amor é quando Jesus é o centro de tudo. Quando isso muda, o coração se afasta e se esfria. A igreja de Éfeso caiu no pecado do silêncio. Esse pecado do amor se esfriar é um pecado silencioso, que aqueles que não estiverem atentos caem nele. De repente você olha, você já está reclamando, você já está murmurando, você já está apontando o dedo para tudo quanto é de lugar, porque o amor ao próximo se retirou. Porque tudo gira em torno do amor, gente. Não adianta você fazer tudo certo por fora e estar distante do Senhor por dentro. E depois que a igreja de Éfeso, a gente acompanhou a igreja de Éfeso. Como que foi o processo deles? Do primeiro amor, o avivamento. Gente, depois de 50 anos, não foi nem séculos, depois, sabe, não foi nem... Depois de 50 anos, já veio, esse amor já se esfriou. Sabe, a gente vê o avivamento da Rua Azusa, que até hoje é falado. A igreja de Éfeso não esperou nem 50 anos, depois de 50 anos, da manifestação daquele avivamento, o amor já se esfriou.
Então a gente viu também como que é o primeiro amor. Jeremias falando do primeiro amor, que é um fogo ardente dentro de nós. E agora, o Senhor ele não vem só para te dar chibata, não. Ele vem para te exortar, mas ele vem também te dando a resposta daquilo lá que você precisa fazer para você melhorar. O Senhor ele nos ama tanto que ele quer correção. Correção, ele quer que você melhore. Ele quer que você seja transformado de glória em glória, como está escrito na palavra do Senhor Jesus. Amém? Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, ele já nos fala qual que é o remédio para que esse amor retorne. Ele já nos fala qual que é a solução para que você não abandone mais esse primeiro amor. Amém? Então, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, fala assim. Apocalipse, deixa eu colocar aqui que eu falei no... Tá. Versículo 5, fala assim. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volta a praticar das primeiras obras. Lembra, igreja Éfeso, como você era antes. Como foi o seu início comigo, como foi a sua jornada, como Jeremias falava, uma ardência no meu coração, um fogo, uma tocha que não se apaga. Lembra-se como era o primeiro amor. Deus faz a igreja de Éfeso lembrar de como foi esse primeiro amor. Lembra. E segundo, para você retornar a ter o primeiro amor com o Senhor sempre te faz lembrar de como você se iniciou esse primeiro amor com Ele. E segundo, arrependa-se. Arrependa-se. Reconheça aonde foi que você se esfriou. E começa a falar, pedir perdão pelos pecados. Arrependa-se. E o terceiro, volta à essência. Retome ou volte às práticas do primeiro amor. Como é, gente? Como a gente ama muito alguém? Como que é? Eu falei no início, a gente se arruma, a gente se emprereca tudo, a gente se arruma tudo, a gente sai perfumado para encontrar aquela pessoa. E o Senhor tá lembrando a gente disso. Lembra das primeiras obras? Se arrependa e volte às primeiras práticas do primeiro amor. Práticas, primeiro ele começa, lembra? Arrependa e retorne. Volte, retome. Volte a praticar. A praticar o primeiro amor. A não ver tantas coisas ruins. A ser mais pacificador, mais bondoso, mais manso. A ver a operação do fruto do Espírito na sua vida. Um alerta. Se não houver arrependimento, o candeiro, a presença, o candeiro é a presença, é removida, é retirada da pessoa. O que nos afasta do Senhor é o pecado. Amém? No versículo 5, a continuação do versículo fala assim: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tirarei a minha presença de você. Gente, é muito forte. A gente vai lendo, a gente vai vendo a palavra do Senhor. O Senhor tá falando todos os passos a passo daquilo que a gente tem que colocar em prática nas nossas vidas. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, fala assim. Vamos caminhar na palavra. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para que o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Por que o Senhor traz todo o remédio para esse esfriamento?
Porque, como está aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 10, o Senhor não esquece do que a gente plantou na obra do Senhor. Então, o Senhor traz um alinhamento para que a gente retome a ter um relacionamento de intimidade, de profundidade com Ele. Porque Ele não quer que você trabalhe por Ele para trabalhar. Ele não quer que os outros vejam que você está trabalhando para Ele. Sendo que você mesmo não está tendo uma intimidade, uma profundidade com o Senhor. Porque o que vai te levar para o céu, é viver uma vida eterna com o Senhor, é você obedecer ao Senhor. A palavra de crer no Senhor Jesus como único e suficiente da sua vida. E muitos pensam e falam assim, se eu só crer, eu vou para o céu. Está totalmente errado. O crer hoje, o original de crer é obedecer. Então, se você obedecer, e pra gente estar em obediência, a gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. Nós vamos herdar o reino dos céus. Amém? Então, em Mateus, complementando a palavra, em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 36. Vamos lá, gente. Isso aqui, gente, é palavra de sabedoria, sabe? Conhecimento. Para você ver o tanto que a palavra, ela é rica. Capítulo 22, versículo 37 e 38. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 38 fala assim: este é o grande primeiro mandamento. Esse é o grande mandamento. É amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com tudo que tem dentro de você. Esse é o grande mandamento. Então, quando nós nos esfriamos, nos abandonamos o primeiro amor, nós estamos pecando contra o Senhor. Porque o mandamento é para ser cumprido. Então, como ele é primeiro mandamento, é pecado você se esfriar e abandonar o Senhor. Por isso que o Senhor, ele fala assim: igreja de Éfeso, eu tenho contra ti uma coisa: você abandonaste o primeiro amor. E por isso que ele fala: lembra, se arrependa e volte, retome as obras do primeiro amor. Então, e me termino aqui, gente. Então, quando você não ama mais, você precisa pedir perdão e confessar esse pecado. Deus, eu não tô tendo mais o primeiro amor pelo Senhor. Eu não tô tendo mais, como Jeremias falou, esse fogo ardente do meu coração. Eu não tô tendo mais essa tocha acesa por ti. Eu não tô tendo mais, Deus. Me perdoa. Me perdoa, porque eu não tô tendo mais isso. Me perdoa. E pede pro Espírito Santo, me lembra como que eu era antes com o Senhor. Empolgada para ir para esse culto. Empolgada para orar. Empolgada. E volte à prática do primeiro amor. Volte à prática do primeiro amor. O pecado é uma revolução contra Deus. O pecado, ele te afasta do Senhor. Por isso que você precisa se arrepender dos seus pecados todos os dias. Porque o pecado te afasta do Senhor. Então hoje eu oro para você, para que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que traz esse fogo, como a gente viu. É Ele que traz esse primeiro amor. Retome na sua vida. Volte para sua vida. E se você nunca sentiu isso, que você venha sentir a partir de agora esse fogo impetuoso tomando o teu coração, tomando a tua vida, esse vento impetuoso, esse fogo consumidor te tomando por completo. Gente, quando eu tô tomada pelo Senhor, a minha canela, ela pega fogo. Ela pega fogo. Eu falo: Deus, o Senhor chegou. Glória a Deus, aleluia, o Senhor tá aqui. Ah, Pai, como eu amo a tua presença. É assim. É assim, a gente tem que estar empolgada, porque Ele chegou, o Rei chegou. Glória a Deus, aleluia, amém. Gente, é isso.
É isso. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa. O Senhor fala na palavra. Na palavra. Em nome de Jesus, Pai. Que todas as pessoas que ouviram essa live, que vão ver, elas iam receber o poder do Senhor. Elas iam ser incendiadas pelo teu fogo consumidor, pelo teu vento impetuoso. Espírito Santo de Deus, toma o coração delas, toma a vida delas por completo. Se elas nunca sentiram, elas iam sentir o primeiro amor. Ah, Deus, lembra elas do começo. Faça elas se arrepender, lembra elas aonde elas caíram. Onde elas caíram, para que elas voltem à prática do amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Ai, Deus é lindo. É poderoso. É poderoso. Deus não te deu um espírito de timidez. Não te deu um espírito de vergonha. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. É o que está falando a palavra. Eu era uma pessoa muito tímida. E eu vejo o agir do Senhor na minha vida e através da minha vida. Toda vez que eu venho fazer essa live para uma pessoa, para duas pessoas, eu vejo a manifestação do Senhor operando na minha vida e através de mim. Eu sou a prova viva que Deus pega os improváveis para manifestar o seu poder, para que a glória seja dele, a honra seja dele, porque tudo vem dele. Amém, gente? Glória a Deus. Beijo pra vocês. Semana que vem é a gente novamente com uma palavra abençoada do Senhor Jesus pra gente caminhar na palavra. Amém? Beijo.